mas para ver a gente. Mas pronto, sou pastora Amanda, sou pastora aqui na Batista Renascer, em Leiria. É uma grande honra poder fazer parte desse devocional. É uma hora que não tem, como diz, não tem muita competição, né? De oração, parece que é livre, né? Nós estamos assim, falamos com Deus nessa hora, o trânsito é mais livre para nós, né? Isso é uma bênção, é uma satisfação estar aqui com todos vocês, e eu creio poderosamente naquilo que Deus irá fazer nessa manhã. Então, eu peguei meu violãozinho aqui, já fechei minha porta, queria que você fechasse seus olhos, e gostaria de voltar num tempo lá atrás, e quando a gente acordava, fazia aquela devocional, e a pastora está fazendo o propósito em Provérbios, um livro abençoadíssimo, e hoje ficou Provérbios 28. Não é uma palavra assim, é uma palavra bem dura, né? Tem a ver com pecado, tem a ver com falta de posicionamento, mas sabe, é muito bom quando Deus exorta a gente, é muito bom quando Deus fala com o nosso coração e faz com que a gente relembre tudo, relembre o nosso posicionamento diante dele, na nossa jornada. Mas eu gostaria de convidar você a fechar seus olhos, cantar assim comigo. Esta manhã feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Teu amor é real, tua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Mas amém, vamos para a palavra, vamos abrir aqui Provérbios 28. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Vamos ler aqui Provérbios 28. É, o ímpio foge, embora ninguém o persiga, mas os justos são corajosos como o leão. Os pecados de uma nação fazem mudar sempre os seus governantes, mas a ordem se mantém como um líder sábio e sensato. O pobre que se torna poderoso e oprime os pobres é como a tempestade súbita que destrói toda a plantação. Os que abandonam a lei elogiam os ímpios, mas os que obedecem à lei lutam contra eles. Os homens maus não entendem a justiça, mas os que buscam o Senhor a entendem plenamente. Fica com esse versículo 5. Melhor é o pobre íntegro em sua conduta do que o rico perverso em seus caminhos. Quem obedece à lei é filho sábio, mas o companheiro dos glutões envergonha o pai. Quem aumenta sua riqueza com juros exorbitantes, ajunta para ouvir. Agora sim. Amém, gente. Desculpe, em nome de Jesus, vai dar tudo certo. É Amém. assim mesmo, tá mesmo uma coisa estranha aqui acontecendo, em nome de Jesus. E eu vou lá ler o último versículo, depois a gente vai continuar, versículo 27. Quem dá aos pobres não passará necessidade, mas quem fecha os olhos para não vê-los sofrerá muitas maldições. Durante esse período que vocês não me ouviram, eu fui continuando lendo o livro de Provérbios, mas pronto, é o Provérbios 28, nós vamos fazer um comentário sobre esse livro. É um comentário mesmo, porque ele vem tratando sobre vários posicionamentos que nós, como servos de Deus, como as pessoas que são justas, devem ter, e a gente entende que o verso 13 é o verso que é o centro desse capítulo, que fala que aquele que encobre essas transgressões, ele jamais vai prosperar, mas as que confessa, a deixa e alcançará a misericórdia. Analisando esse estudo em provérbio,
A Bíblia, mais uma vez, ela confirma que Deus faz distinção entre o certo e o errado, o justo e o perverso, a bênção e a maldição. Não há como buscar o Senhor e não ser por ele transformado. A conversão, quando nós entramos na presença dele, quando nós aceitamos a Cristo, promove totalmente mudanças. E o justo, ele tem que começar a experimentar uma novidade de vida que os ímpios não conseguem entender. Está lá no verso 5. Por quê? Porque realmente o que difere o povo de Deus do ímpio é o posicionamento, é a postura, é o testemunho que nós temos, é a maneira como nós agimos diante das situações. Muitos ricos, eles passam a compartilhar suas riquezas. Egoístas, eles deixam de o ser, não é assim? Quando se converte, quando aceita Jesus. Começam a priorizar outras pessoas além de si mesmos, sabe? Os que estão ébrios, eles abandonam o vício, eles começam a se tornar um exemplo, um sacerdote do lar. Amadas, as prostitutas, quando se convertem, se tornam respeitáveis mães de famílias. Os jovens, eles param de ser entregues a luxúrias, às orgias, eles tornam-se totalmente pessoas valorosas e porta-vozes de Deus e da sua palavra. Aqueles que se convertem, que eram religiosos, os fariseus, eles passam a ser totalmente praticantes da verdadeira religião. Porque ir para o mundo, isso é totalmente loucura. É totalmente loucura. Mas para Deus, existe duas conjugações de verbo para nós. É confessar e deixar. Confessar e deixar. Nós precisamos fazer isso. Literalmente, confessar e deixar. É esse verbo que passa a ser o nosso verbo da nossa trajetória cristã. Sabe? Jamais haveria prosperidade na vida de quem encobre pecados. É uma palavra dura, porque ao ler Provérbios 28, não tem como falar de outra coisa a não ser sobre isso, sobre aquilo que é certo e sobre aquilo que é errado. Então, o que acontece? Fazer isso é totalmente como alguém que varre toda a sujeira da casa para debaixo do tapete. Ou seja, um dia o tapete da vida ele é levantado e toda a imundícia está lá exposta. Então, ou seja, nós temos que entender que sem confessar os pecados, a vida é como um tapete cheio de imundícias debaixo dele. Está lá, absolutamente encoberto. E também a palavra de Deus vai falar lá em Apocalipse que os reis da terra, eles estão embriagados com vinho, com a devassidão da grande meretriz, ou seja, a suma do mundo é siga a voz do seu coração. Esse é um lema que nós temos ouvido ultimamente em grandes palestras. Nós temos vivido momentos muito difíceis, meus irmãos, em que nós temos literalmente tendo que lidar com aquilo que dá certo, não aquilo que é certo. Fazer o que é certo é andar totalmente contra a linha do mundo. Mas tem uma palavra que eu prego, que está lá em Mateus, que fala da palavra do semeador, que fala sobre a fé superficial, a fé mundana, a fé sem raízes, a fé que é salvadora, que é quando o semeador sai a semear. Nós saímos para semear. Eu não tenho como saber o tipo de coração que eu estou pregando o evangelho. Eu estou semeando a palavra. Nós não sabemos como que ela vai germinar no coração que está recebendo. Mas a verdade é que os próprios solos, eles receberam a semente. Mas cada um lidou com a semente de uma maneira diferente. Absolutamente. Né? E a fé mundana, que é a semente que caiu em meio aos espinhos, é aquela pessoa que recebe a palavra de Deus,
ela até faz parte desse departamento da igreja, ela até sente comovida com a obra de Deus, ela até sente alegria, ela até sente o arrepio da presença, mas o mundo a compromete, ela não consegue abandonar. Ela olha para Jesus igual aquele jovem rico. Eu acho que o jovem rico olhou para ele, olhou assim: nossa, eu queria tanto te seguir, mas eu tenho tantas coisas, eu não consigo, eu não posso deixar tudo que eu tenho. Então, o que a gente entende? Que a palavra de Deus, a sua palavra de Deus é: teme a Deus e guarda o quê? Os seus mandamentos. Isso é o dever de todo homem. Esse é o nosso dever. A nossa felicidade é ter Jesus Cristo. Felicidade é ter Cristo ao nosso lado. Eu até cantava quando eu era da Maranata. Felicidade é ser lavado no sangue de Jesus, até o dia levar a cruz, até o dia em que ele voltar. Então, isso é dever de todo homem, isso é o dever de toda pessoa que entendeu o evangelho no coração dela. A verdadeira felicidade está em ser constante, no temor a Deus. Está aqui no verso 14, está falando sobre isso. A bênção dada aos gritos cedo de manhã, como maldição, é recebida. Oh, perdão, estou lendo 14 aqui, está escrito assim: como é feliz o homem constante no temor do Senhor, mas quem endurece o coração cairá na desgraça. Aquele que teme a Deus e guarda os seus mandamentos é aquele que é constante, literalmente constante. Mas o que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. A palavra de Deus, para mim, ela é uma matemática, ela literalmente ela tem os seus resultados e não tem como sair disso. Olha o que está dizendo o verso 9. Se alguém se recusa a ouvir a lei, até as suas orações serão detestáveis, ou seja, está perdendo tempo, não passa do teto. A oração, Deus não ama ouvir a oração de uma pessoa que não ama, que não se agrada da lei dele. E a minha pergunta nessa manhã, eu acho que é uma pergunta que, quando nós vamos pregar o evangelho, nós temos que fazer essa pergunta, porque hoje nós estamos vivendo um evangelho da hipergraça. Nós pregamos, né? Ouvimos muitas pregações. Eu não concordo muito, sabe, pastora Cris, com aquele termo: eu uso a palavra para bater. Eu não. Eu uso a palavra para ensinar o amor de Deus mesmo. E que amor é esse? O amor que ensina o homem a andar no caminho reto. Não é sobre costume, sobre o que usar, o que vestir, como amarrar o cabelo, como pintar o cabelo. Nunca foi sobre isso. Mas foi sobre ter um posicionamento reto e direto diante de Deus. Então, a pergunta que eu faria é: a quem você tem dado ouvidos? Não foi sem razão que Cristo nos advertiu lá em Mateus 24, capítulo, versículo 4. Vede que ninguém vos engane. O Senhor falou isso para a gente. E sabe, mesmo como cristã, não é porque eu sou pastora que eu não me permito fazer essa pergunta todos os dias da minha vida. Por onde que você tem andado, Amanda? Como que você tem pensado? Qual tem sido as suas reações? Como é que tem sido a sua postura diante dessa situação, diante dessa realidade? Quantas vezes a nossa realidade não é mudada por causa da nossa mentalidade? Quantas vezes? Quantas vezes que nós, na nossa caminhada, nós, servos de Deus, por causa das circunstâncias, nós paramos de agir por propósito, mas agir por necessidade. Quantas vezes nós condicionamos a nossa mente naquilo que não é o que Deus gostaria que nós estivéssemos condicionando a nossa mente? A palavra de Deus diz aqui no verso 18, vou ler aqui, porque é um estudo. A mente hoje a gente tem que ler detalhadamente, ouvir direitinho. Quem procede com integridade viverá seguro, mas quem procede com perversidade
Meu Deus, de repente cairá. O lance é que a gente esquece que a palavra adverte não para aquele que está lá embaixo, adverte para aquele que está lá em cima mesmo. Eu me lembro quando eu estudei uma revista chamada Os Verdadeiros Discípulos. Gente, olha, que revista maravilhosa da EBD. Às vezes a gente abolha a EBD de algumas coisas, não sei por quê, porque às vezes as pessoas não amam mais o ensino, as pessoas não amam mais a sã doutrina, e quando você vai pregar, você vai ensinar, elas não têm mais paciência com isso. Mas eu lembro que eu resolvi ministrar no culto de ensino, eu era responsável na igreja pelo culto de ensino, resolvi ministrar essa revista, O Verdadeiro Discípulo. Gente, que revista tremenda! Ela vai trazer sobre a vida de Gaio, Demétrio e Diótrefes. Né? Essas três pessoas que agiram na igreja, que estavam ali sob a liderança também de João. E nós tínhamos Diótrefes, que teve um comportamento totalmente repugnante diante da palavra de Deus. É um homem que tentou contaminar pessoas. É um cara que exerceu um narcisismo, queria exercer controle a favor dele. E eu me lembro numa aula, Cris, que porque você vai estudando, você até se revolta com aquelas pessoas que são contra o evangelho, você acaba se revoltando com as pessoas que fazem coisa errada, chega até a pensar, meu Deus, como ele foi capaz de fazer algo desse tipo? Como alguém foi capaz de sacrificar Jesus? Olha, eu não penso, se fosse Jesus nessa época, não seria diferente com a gente. E Diótrefes, eu lembro que eles ficaram muito bravos com Diótrefes. Eu falei assim: eu só quero que vocês lembrem de uma coisa. Para que Diótrefes esteja sendo mencionado aqui, é porque ele chegou num patamar dentro da igreja. Ele começou bem. O problema é que ele não terminou bem. E a Bíblia diz que o fim é melhor do que o começo. É como as coisas terminam. Então, ou seja, nós temos que entender que nós temos que olhar para dentro de nós e tomar cuidado para nós não viver os enganos da nossa própria mente. E aquele que está de pé tem que tomar cuidado que realmente não caia. O que anda em integridade será salvo, mas o perverso, ele logo vai cair. Ou seja, a pergunta é que eu faço: a minha vida tem refletido o caráter de Jesus? Ou nós temos tentado usurpar o lugar que só pertence a Ele? Nossa, pastora, mas essa palavra, para mim, é logo de manhã, logo no devocional, porque foi que Deus me confrontou. Eu não sei o que deu na cabeça da pastora Cris, quando eu vou chamar a pastora Amanda para o Provérbio 28. Quando eu leio a palavra, a primeira coisa que ela faz é me confrontar, é me lembrar mesmo de algumas coisas. Ser cristão não é simplesmente viver para Cristo. Não é isso. Quero viver para ti, por Ele que eu estou gastando a minha vida. Não. É isso, totalmente. Mas Jesus, eles nos chamam como suas testemunhas. E testemunhar é algo totalmente de dizer que você vive para isso. É você ser literalmente. É você ser. Lá em Atos 1:8 está dizendo que ele nos chamou para proclamar as suas preciosas verdades. Nós fomos chamados para falar a verdade, verdades que precisam ser ditas, mesmo que causa dor, mas ser dita em amor, não é com ignorância, ou com arrogância, ou com prepotência. O problema é que hoje os nossos púlpitos, os nossos altares, não estão enchendo mais dessas mensagens verdadeiras. Às vezes, a nossa própria boca já não está mais cheia dessa mensagem verdadeira. Nós estamos, às vezes, dizendo o que as pessoas querem ouvir. Por quê? Porque até mesmo como pregadores da palavra, às vezes nós vamos pregar a verdade e você só fica igual aqueles grilinhos ouvindo mais nada, né? Igual aqueles da noite. Não houve nada, nem glória a Deus, né? A gente ouve. Mas nós não podemos, nosso compromisso é com a palavra. Se tirar essa palavra de mim, não sobra nada. É ela que me carrega. É por causa dela que eu vou, é por causa dela que eu estou aqui de manhã. É por causa do próprio Senhor Jesus, que é a palavra, que é a própria palavra rima nas nossas vidas. Então, o Senhor nos chamou para isso.
sabe? A verdade é que as pessoas, elas não querem mesmo ouvir a verdade. Os gasofilaços, eles não terão dinheiro se não houver milagres. É forte. E expulsão de demônios, ou seja, se não acontecer sinais no tempo em que as pessoas são movidas somente por aquilo que Deus faz, não só por aquilo que ele é, pela própria palavra. A Bíblia diz que nem todo que me diz Senhor, Senhor vai entrar no reino dos céus. Nem todo. Jesus, amados, ele totalmente ele nos deixa essa palavra que aquele que faz a vontade de quem? Do meu Pai que está nos céus, é que vai realmente entrar no reino dos céus. Jesus, ele foi totalmente cristalino. Assim como ele veio a este mundo e fez a vontade do Pai, nós estamos aqui para fazer a mesma coisa. Então, nós temos que olhar para nós e não confiar mais em nós mesmos, porque aquele que confia no seu próprio coração é totalmente insensato. Está aqui no verso 26, está dizendo isso. E eu vou ler para você, para não ficar nas minhas palavras. Porque quem confia em si mesmo é insensato, mas quem anda segundo a sabedoria não corre perigo. Não foi à toa que Salomão fez aquela palavra, fez aquela oração pedindo a Deus sabedoria. Quantas vezes nós temos deixado até de fazer essa oração? Oh, meus amados, enganoso é o coração do homem, mais que todas as coisas. E totalmente corrupto. Quem vai conhecer? O nosso coração é desesperadamente, totalmente corrupto, enganoso. Então, a verdade é que nós precisamos escolher ser tementes a Deus e fiel aos seus mandamentos. E totalmente nós seremos acumulados de bênçãos. O problema é que a gente às vezes esquece de fazer essa equação, sabe? A palavra ela é certa, o que ela diz é. O que ela diz é e ponto final. A verdade que está escrito isso aqui no verso 20, está dizendo assim: o fiel será ricamente abençoado, mas quem tenta enriquecer-se depressa não ficará sem castigo. Ou seja, quem vai ser acumulado de bênção? O fiel. Ah, mas eu sou fiel e eu não vejo as bênçãos de Deus acontecendo. Depende muito da maneira como você vê. O que, que é bênção de Deus? O que, que é a palavra bênção? A gente sempre diz, Deus te abençoe, meu irmão. Não é? Então faz, Senhor, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. E a gente já tem até os desenhinhos dos Deus te abençoe. Mas a verdade é que bênção é poder sobrenatural de Deus. É algo que só Deus pode fazer. Então, quando você está desejando a bênção de Deus, você está dizendo que você reconhece que tem coisas que só Ele tem poder para fazer. E Ele age no sobrenatural. E a verdade é que quando nós nos posicionamos e somos tementes a Ele, fiéis aos seus mandamentos, as nossas orações vão chegar ao trono divino com um aroma suave e agradável. Está lá em Apocalipse, está dizendo isso, Apocalipse 8, versículo 4. Amados, nessa palavra deste dia, desse momento, eu só quero trazer algo para o teu coração. Eu sei, não importa a quantidade de tempo que nós somos cristãos, ou se nessa sala tem alguém que está começando a caminhar, ou nessa sala tem pastores, ou nessa sala tem pessoas que já estão anos e anos e anos caminhando. A verdade é que todos os dias nós temos que lembrar que nós temos que ser prudentes, os prudentes do Pai. Nós temos que lembrar de quem nós somos, e não é só sobre quem nós somos.
Porque, às vezes, nós ficamos com muita palavra sobre quem nós somos. E, realmente, nós somos o ápice da coroa da criação. Nós somos sacerdócios, sal, luz do mundo. Nós somos filhos, amigos de Deus. Nós somos tudo isso. Mas a verdade é que nós também temos que ser santos, porque Ele é santo. E andar em santidade, fazer aquilo que ele pediu. Quando ele chegou lá para Miqueias, Miqueias, o negócio é o seguinte: eu quero é que vocês amem a misericórdia, é que vocês andem comigo e que vocês sejam justos como eu sou. É isso que Deus quer da gente, o sacrifício de louvor, que nós entreguemos as nossas vidas como sacrifício vivo de louvor para entender o quê? Os 3 níveis da vontade de Deus: o bom, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Não é o contrário, a perfeita, agradável e boa, não. A Bíblia diz boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Por quê? Parece que ela vai subindo de nível, né? Ela vai subindo a escadinha, ela chega até a perfeição. A vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando até o dia ser perfeito. Como a palavra de Deus é poderosa e como é glorioso poder falar isso pela manhã. Sabe? A Bíblia diz, eu não me lembro agora, eu ando meio desmemoriada aos 45 anos de idade, não sei por quê, né? Mas eu lembro, goteje a minha doutrina como a chuva, destile a minha palavra como orvalho. O que é o orvalho? O que é o orvalho? É a primeira gota que a planta recebe pela manhã. E caso aconteça uma seca, é o que ajuda ela a sobreviver, é o que ela retém. Então, nós temos que buscar o Senhor enquanto se pode achar. Nós temos que parar um pouco de ficar romantizando algo e deixar de fazer o que realmente é certo. É lindo, eu amo, gente, eu sou do louvor, tá bem? Meu negócio é música, eu passo mais tempo cantando mesmo, louvando mesmo, ouvindo mesmo. Eu amo ouvir louvor que canta a palavra de Deus, que canta o poder de Deus, porque aí eu vou orando a palavra de Deus. Mas quando a gente canta sem pensar no que a gente está fazendo, parece que a gente não traz mais à luz a verdadeira palavra, né? E realmente o amor de Deus ele é muito ousado. Ele é. Mas você fica, escala as montanhas, destrói as mentiras para me encontrar, derruba as muralhas. Não, Deus não vai derrubar a muralha, não vai escalar a montanha, não vai destruir mentira para te contar. A Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis, se vós me buscar de todo o coração, serei achado de vós, assim diz o Senhor. É lindo, é maravilhoso, é o pessoal, nós poetas, a gente é assim mesmo, né? Mas nós temos que parar de trazer mais essa realidade para nossas vidas e começar a ver o que realmente é real naquilo que a palavra diz. Então, ou seja, se nós formos temente a Deus e se nós formos fiéis aos seus mandamentos, certamente você será acumulado de bens. E as nossas orações chegarão ao trono divino com um aroma suave e agradável. Por isso, posso te dizer uma coisa nessa manhã? Examinar as Escrituras. Volte a examinar as Escrituras. Volte a comê-la. Volte a trazê-la para dentro do teu coração. Porque a rotina da nossa vida tem tirado isso da gente. A rotina da nossa vida cristã, o trabalho excessivo da nossa vida de igreja, da nossa vida cristã, tem tirado esse momento. Então, volte a examinar as Escrituras. O Senhor falou isso para mim. Volte a comer, volte a trazê-la para dentro de você. Não se contente mais com uma leitura superficial. Estuda a minha palavra e o meu Espírito vai te guiar a toda a verdade. Não é a pouca verdade, é a toda a verdade. Guarde isso no seu coração. Parou.
Amados, chega de nós usarmos isso aqui para dar ajudinha para as pessoas. Chegou o tempo, e esse tempo em que nós precisamos viver essa verdade nas nossas vidas e transformar. A vida das pessoas tem que ser transformada, Thaís. A vida das pessoas tem que ser transformada, Jonas, através dessa palavra que você tem pregado, Marlene. Através, missionária Magda. Missionária Magda está lá no país de Gales. E eu confronto ela. Não é comigo, não, é com você mesmo, é você que está aí. É você que está plantada aí nesse lugar. Nós, o Senhor vai nos levantando. Sabe, Karen, é o que acontece. Eu sei que é dolorido. O semeador saiu a semear, gente. A semente caiu na beira do asfalto, outra caiu no meio das rochas, outra caiu no meio dos espinhos. Tá bem, você não sabe, você não tem como saber mesmo, não tem como, não é contigo o crescimento dessa semente. É com o Senhor. Nós só temos que cumprir essa palavra maravilhosa. E quando nós abrirmos Provérbios 28, que eu vou ler o versículo 5 para terminar, os homens maus, vou pedir para você guardar isso, não entendem a justiça. Eles não entendem. Nós entendemos. Nós entendemos sobre o que é totalmente ser diferente no meio de um mundo que tem vivido as piores atrocidades e ainda chamam de amor. E ainda chamam de amor, sabe, Sidney? Mas a verdade é que os que buscam o Senhor entendem totalmente essa justiça plenamente. Ele vive isso na sua essência. Ele recebe o poder de Deus e ele não fica quietinho, não. Ele sai, ele sai. Quem é da minha época aí, anos 80, anos 70? Levanta a mão para eu ver. Eles já assistiram Highlander, não já? Lembra que o Highlander soltava poder pelos olhos, ficava tudo azul, soltava aquele negócio assim? Crente cheio de poder de Deus é mais ou menos assim. Ele sai pela rua, ele quer curar, libertar. Ele vê coxo na porta da igreja, ele fala: não tem ouro nem prata, mas que eu tenho, te dou, levanta e anda. Pega pela mão, firma os pés desse camarada, leva ele para dentro da igreja, para ele ir para o altar, para ele adorar. Nós, enquanto nós estamos aqui, nós temos que fazer a nossa parte. Porque a nossa boa parte é Jesus. E enquanto ele esteve aqui, ele se preocupou em fazer a vontade do Pai. E se você fala, como Maria, né? A boa parte, você canta isso, então entenda que a sua boa parte está aí gritando dentro de você, ela está pulando dentro de você, está falando para você caminhar, está falando para você pregar, está falando para você curar, para você apregoar o inaceitável, para você cuidar dos órfãos, para você cuidar das viúvas, para você não ficar mais indiferente com o que está acontecendo, mas se posicionar, colocar as vestes certas, chegar à sala do trono e alcançar graça, favor e misericórdia. Amém? Que Deus abençoe a sua manhã. Que o Senhor abençoe o teu dia, Vanilda, Silvana, Edna, Liette, Fran, Sônia, Michele, os iPhones que estão escritos aqui, irmão Jonas, Karen, Marlene, Magda, Meire, Cristiane, Sidney, Thaís, Paulo, Rô. Que Deus abençoe poderosamente o seu dia. Eu literalmente estou desejando a bênção, o poder sobrenatural de Deus sobre a sua vida. E saiba de uma coisa, pensa nisso. Começa a pensar na maneira como você tem cantado, na maneira como você tem falado. Porque tem certas coisas que nós dizemos, que a gente atrai as realidades para nossas vidas. Eu aprendi. Para de dizer que você é guerreira. Para de dizer que eu sou um guerreiro. Somos vitoriosos, porque guerreira traz guerra. Mas os vitoriosos, aliás, mais que vitoriosos, já venceram as guerras, porque ele venceu e ponto final. Amém?
Que Deus abençoe poderosamente a sua história hoje, que você frutifique a 30, a 60 e 100 por um, e que hoje, no dia 28 de janeiro, através do Provérbios, capítulo 28, você venha testemunhar um milagre até o final do dia, um testemunho, uma conversão ou qualquer coisa, mas que algo de Deus poderosamente aconteça sobre a sua vida. Que Deus abençoe a sua vida. Pastora Cris, muito obrigada pela oportunidade. Gente, muito obrigada. Vocês são uma bênção. Desculpa os percalços que deu aqui sobre os problemas das luzes. Já até passou a tempestade. Ô, glória! Chegou a bonança. Aleluia! Amém! Tem vento que é de Deus, Michele, pastora Michele. Está lá em Jeremias 13:10. Pega essa. 13:10, se eu não me engano. Se for 13, 10 é 10, 13. A Bíblia diz que tem ventos que saem dentro da sala dos tesouros de Deus. Deus tem um depósito de vento. Tem vento que é Ele que manda, tá bom? Deus abençoe vocês. Bom dia. Vamos viver um dia abençoadíssimo em nome de Jesus. Paz do Senhor, estou aqui para falar um pouquinho do projeto Mães e Filhos que Oram. E talvez você esteja perguntando, mas o que é o Mães e Filhos que Oram? O Mães e Filhos que Oram nasceu no ano de 2019 em Londres, com o objetivo de conectar o coração de mães e filhos a Deus através da oração, restaurando o altar do Senhor dentro da nossa casa. Nós temos devocionais e oração na plataforma do Zoom de segunda a sexta. Siga-nos na página do Instagram para você ter todas as informações e não ficar de fora. Que Deus fortaleça a sua vida de oração em família, porque é para isso que nós estamos aqui. Esperamos por vocês.